eu vou ler o texto com os irmãos, mesmo que depois eu faça uso de alguns deles, de forma aplicativa da mensagem, para que a gente possa desfrutar da bênção do texto, tá bom? A partir do verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, é a segunda carta de Timóteo, tá, pessoal? Capítulo 1. Verso 2, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas, vamos lá, de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez. Nos abençoe nessa tarde. Reaviva, ó Deus, o dom que o Senhor tem nos dado. Reaviva o chamado, reaviva o nosso amor por Ti. Espírito Santo, manifesta a sua glória neste lugar, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Sabe, eu fiquei pensando antes de pregar hoje, tanta coisa, minha cabeça passou tanta coisa. Durante a semana, escrevi até uma mensagem, mas quando fui concluir essa parte, Deus me levou para um outro lado. O desejo do meu coração nessa noite é reavivar o dom de Deus que é em nós. O desejo do meu coração nessa tarde e noite é reavivar a chama do amor pelas vidas, a chama do chamado que Deus tem feito para cada um de nós. Eu escrevi uma mensagem sobre frutificação durante a semana, comecei a escrever uma outra sobre o grande sonho de Deus, mas vou pregar sobre a última carta de Paulo. É como
Última fala de Jesus com os discípulos em Mateus 28, em que ele está lá no Monte das Oliveiras se despedindo, mas ao mesmo tempo trazendo à memória dos discípulos a chamada. Jesus poderia ter feito aquele momento um momento melancólico, mas não. Ele traz à memória dos discípulos o propósito. E eu quero lhe dizer que Deus te traz aqui, nos traz aqui para nos lembrar, nos trazer de volta ao seu propósito. Só tem uma razão porque a gente ainda está aqui. Só tem uma razão. Porque a igreja ainda não foi arrebatada. Porque o arrebatamento ainda não aconteceu. E sabe qual é? É que a nossa missão ainda não se completou. Tem muita alma para ser ganha para Jesus ainda. Tem muita gente que ainda precisa ouvir falar de Jesus. Tem muitas vidas ainda para serem discipuladas. O ID não está completo. Nós não terminamos a nossa missão. E olhando para Paulo na sua última carta, ele estava preso em Roma. Mais uma vez, Paulo na cadeia. E tudo isso, como ele mesmo disse, por causa do chamado. E ele deixou isso bem claro no verso 11. Eu fui designado para ser pregador, apóstolo e mestre. Então Paulo sabia qual era o seu chamado, para o que Deus o havia chamado. Eu te pergunto, você sabe para o que Deus te chamou? Porque enquanto alguns estão se desdobrando como pregador, como apóstolo, como mestre e tantas coisas mais, há alguns que não estão fazendo nada. Paulo sabia para o que ele havia sido chamado. Qual era o seu papel no corpo? Ele disse: Deus me designou para ser um pregador, para ser um apóstolo, um mestre dos gentios na fé, na palavra. Eu aprendi que tem gente que Deus vai usar dentro e tem gente que Deus vai usar fora, porque se olhamos para o ministério de Pedro, Pedro é usado para trazer um tempo de grande avivamento e consolidação na igreja, mas dentro do judaísmo, entre os apóstolos. Então tem gente que Deus vai usar para consolidar dentro, e tem gente que Deus vai usar para trazer um avivamento lá fora. Quem entendeu, diga amém. E Paulo disse: por esta causa, verso 12, é por isso que eu estou sofrendo. É por isso que estou sofrendo estas coisas. E de coisas que ele está falando? Ele está falando da sua prisão. É por isso que eu estou na cadeia. Foi por causa do evangelho. Mas vamos dar glória a Deus um ponto na vida de Paulo. Ele disse para Timóteo: eu estou preso, mas a palavra de Deus, meu irmão, está avançando, está correndo o mundo. A palavra do Senhor não está presa. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Às vezes o chamado nem sempre é fácil. Às vezes, por causa do chamado, nós sofremos contra-ataques. Talvez haja alguns aqui que Deus chamou e por causa de algum contra-ataque você parou. Quem sabe nessa tarde, falando sobre reavivar o chamado, reavivar o dom de Deus que há na sua vida, você está vendo, você está lembrando de quando Deus te chamou, dos dons que Ele colocou em você para a glória dEle. E se não há outra razão por que ainda estamos aqui, a não ser que nós ainda temos muito a fazer,
Não há uma outra razão para se viver, se não for para glorificar a Deus, se não for para viver intensamente para a glória de Deus. Paulo era um apóstolo que havia tido um encontro tremendo com Jesus no caminho de Damasco. O próprio Jesus veio a ele. Lembra do dia que você teve um encontro com Jesus? Como que foi a sua experiência? Ele mencionou em vários momentos o dia que ele teve um encontro com Jesus, principalmente em suas defesas diante de reis. Jesus disse: ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Por favor, quando Jesus me salvou e salvou você, sabe o que é que ele via? Um vaso escolhido, um instrumento para levar o seu nome. Mas por razão do chamado, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos resistências. Porque se por um lado Deus está feliz, e Deus é quem chama, Deus é quem capacita, Deus é quem abençoa, por outro lado há um inimigo que não quer que a gente prospere no propósito de Deus. Então Paulo está agora escrevendo a sua última carta. Você sabe o que me faz chorar quando eu leio essa carta? Que Paulo parece que já pressente que a morte está próxima. Ele sente que essa é a última prisão dele. Aquele sentimento lá dentro, que dali ele não vai passar, não vai sair dali mais. Ele era uma ameaça aos judeus que não queriam que Jesus fosse conhecido, ao mundo romano, porque já tinha até célula de Paulo na casa de Roma, ou na casa de César, aliás, do imperador romano. O inimigo agora quer destruir esse homem. Ele sente que a hora da sua partida é chegada. Isso está no capítulo 4, verso 6. Já que vocês estão folheando a Bíblia, eu vou ler, em honra aos irmãos aí. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. E há uma mistura do sentimento de Paulo aqui na sua carta, quando ele começa a falar com o discípulo. Como de costume, ele se apresenta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, primeiro, pela vontade de Deus. Porque quem é chamado para o ministério sempre vai reconhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então ele dá glória a Deus, não é por vontade própria, mas é por vontade de Deus, conforme a promessa, ou de conformidade com a promessa da sua vinda. E ele diz ao amado filho Timóteo, é um discípulo, é um filho. E Paulo, nesse momento de sentimentos, em que a sua alma está quebrantada, algumas coisas lhe vêm à memória, ele começa a escrever ao jovem discípulo, após cumprimentá-lo. Ele diz: eu me lembro de ti nas minhas orações, verso 3. Me lembro das tuas lágrimas, verso 4. Verso 4, ainda estou ansioso por vê-lo, por ver-te. E verso 5, eu me recordo da tua fé sem fingimento. Sabe o que mais alegra um homem de Deus? É isso aqui, ó.
Você sabe qual que é o maior desejo que eu tenho no meu coração nessa tarde? Pregar para os irmãos aqui, e vou pregar daqui a pouco à noite. Não é de fazer um bom sermão ou uma boa pregação, mas é tentar transmitir o mesmo sentimento que a gente tem. Eu queria muito que vocês ouvissem essa mensagem do meu coração para o coração de vocês. Mais do que pregar efusivamente, transmitir ao coração. Porque é um pai falando para um filho, de momentos marcantes na caminhada cristã. E ontem lá no velório da nossa irmã Edi, eu olhava para ela e lembrava de momentos tremendos dela aqui na igreja, de conversas que eu tive com ela. Me lembrei da sua fé, do seu quebrantamento, da sua fidelidade, da sua busca. Sabe, existem algumas coisas que nos marcam no discipulado, na caminhada. E Paulo agora está tocado, porque ele está escrevendo para um filho. Ele está dizendo: eu oro sempre por você, Timóteo. Eu me lembro de você nas minhas orações. Segundo, eu me lembro das tuas lágrimas, do seu quebrantamento, da sua busca a Deus. Certamente Paulo viu muitas vezes Timóteo buscando a presença de Deus. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa aqui. Eu também tenho me lembrado de vocês nas minhas orações. Não cito nome por nome, porque nem consigo. Até para lembrar que é difícil. Mas eu oro por vocês. E sabe, me vem à memória momentos tremendos que eu já tive com muitos irmãos aqui. Num quebrantamento, buscando a Deus. Paulo está lembrando, recordando de momentos em que Timóteo estava prostrado, buscando a presença de Deus, quem sabe, buscando o batismo no Espírito Santo, quem sabe, pedindo a Deus: Deus me usa, Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Paulo está lembrando da fé sincera, da fé tão preciosa, tão rica, que havia em Timóteo. Ele diz: eu me lembro de você, me vem à memória, meu filho, ele está preso. Ele está dizendo: meu filho, eu me lembro da sua fé sem fingimento, uma fé forte, uma fé firme, inabalável. E ele chega a citar uma avó e uma mãe, tinha o mesmo princípio, a mesma fé. Ele vai dizer: a mesma fé eu vi na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. A mesma fé que eu vejo em você. E já fica um outro princípio aqui, que a fé que hoje você pratica vai ser imitada pelos teus filhos e pelos teus discípulos, por aqueles à sua volta. Então eu pergunto para você, trazendo isso para uma aplicação prática, como é que tem sido a sua fé? Como é que está o seu nível de quebrantamento? Teus filhos, teus discípulos lhe pegam de vez em quando com a cara lavada de lágrimas, buscando a Deus. Se os teus filhos hoje, teus discípulos olharem para o seu nível de caminhada com Deus, a sua vida de fé, eles têm algo para copiar, para imitar de bom? Porque a avó e a mãe de Timóteo também foram um exemplo de fé para ele. A bênção está sendo passada de geração em geração aqui. E agora Paulo começa então a dizer a Timóteo, no verso 6, por esta razão, diante de tudo isso, eu te admoesto que você reavive o dom de Deus que é em você. E a versão da Bíblia NVI diz que você não deixe essa chama se apagar, que essa chama queime no seu coração. Em outras palavras, coloque fogo nesse coração. Reavive, traga de volta a chama. Acenda o fogo de novo. Volte a queimar. Eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, não deixe que a chama do Espírito Santo se apague no teu coração.
Não apagues o Espírito de Deus. E alguns já apagaram, mas estão fazendo de conta que está tudo bem. Não está. Alguns já perderam a paixão de fazer a obra de Deus, de trabalhar para Jesus, de estar nas coisas de Deus, na presença de Deus. Pelo amor de Deus, reavive o dom de Deus que há em você. Reavive o dom. Volte a buscar a Deus. Paulo está dizendo a Timóteo: continue orando, continue buscando, continue clamando, continue honrando aquela imposição de mãos que um dia você recebeu de mim, do presbitério. Você foi abençoado, você foi ungido, você chegou lá. Então agora mantenha a chama acesa. Eu poderia dizer como manter a chama acesa, mas nem precisa de dar tanto detalhe. Comece a orar. Busque mais a Deus, se envolva mais com as coisas de Deus, se envolva com a sua célula no discipulado, ganhe almas para Jesus. Volte a ser apaixonado. Sabe, algumas coisas vieram para tentar roubar essa chama de você. E há pessoas que se esfriaram de tal maneira que hoje vivem um cristianismo nominal, de aparência. Eu quero te dizer que o Espírito Santo te trouxe aqui para lhe dizer: reacenda a chama, aviva o dom. Deus te deu esse dom. Deus colocou dons, talentos em cada um aqui. Todos nós temos dons, talentos e chamado. Chamado não é só de apóstolo, não é só de pastor. O chamado é para todo o corpo. Existem algumas áreas que são para os apóstolos. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas. Mas existem alguns chamados que é para todo o corpo de Cristo, inclusive para os apóstolos, para os pastores, para os mestres. Há exemplo de pregar o evangelho de verdade, com paixão no coração. É exemplo de adorar a Deus de todo o nosso coração, de interceder, de buscar a sua face, de buscar a sua presença, de ser santo. Esse é um chamado, é universal, é para todos. Paulo diz a ele, porque Timóteo é jovem. Paulo está como quem está passando o bastão, quem está entregando a tocha. E ele sabe que Timóteo está com medo. Está que nem o Josué. Está assustado diante da chamada, diante da responsabilidade. Então Paulo diz para ele: meu filho, Deus não te deu espírito de medo. Diga medo. Diga, o medo não é só um sentimento, mas também um espírito. É que eu tenho medo, sabe, de não dar conta. Eu tenho medo, não sei o quê. Irmão, o Timóteo também teve esse temor que na verdade é medo. E por trás disso existe covardia. Por isso que a Bíblia diz: não te deu espírito de covardia. A covardia quanto ao chamado não é um espírito que você retrocede, mas em que você avança. Paulo está dizendo: Deus não nos deu espírito de covardia, um espírito de medo, até porque covardes e medrosos não herdarão o reino de Deus. O medo paralisa, nos impede de avançar. Onde existe medo, não existe amor. E Paulo vai dizer para ele: meu filho, a unção que você recebeu é a unção de poder, de fortaleza. Você recebeu uma unção de amor, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A unção que você recebeu foi de equilíbrio, de moderação. Para fazer a diferença. Eu quero dizer para os irmãos aqui nessa tarde que Deus também não tem nos dado espírito de medo.
Ei, escute, porque você talvez na sua caminhada expressou covardia e medo diante de algumas atribuições que Deus até usou o seu líder para lhe entregar. Ei, por favor, nós não podemos viver uma vida cristã de discursos. Isso não resolve nada. Quantas pessoas estão agora com medo de assumir um compromisso, com medo de assumir responsabilidade, com medo de se lançar a um projeto de Deus, à vontade de Deus. Então Paulo está encorajando o discípulo: Timóteo, não viva debaixo de medo, não seja covarde. Você recebeu um espírito de fortaleza, é o poder de Deus sobre ti, que lhe capacita, que lhe fortalece, inclusive ante as circunstâncias contrárias. Mesmo diante de perseguição, mesmo diante da luta, e era o que eles estavam vivendo, Paulo está dizendo para ele: meu filho, avança, vamos, levante-se, vamos tomar posse daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós estamos cheios do amor de Deus. Cheios do amor de Deus. Esse amor que estava fazendo com que esse apóstolo estivesse agora aqui preso, o amor que o levou a entregar a sua própria vida pelo propósito divino. Paulo disse: eu não tenho medo de morrer. Lucas capítulo 20. Não, aliás, Atos 20. Lucas escreveu Atos. Verso 24, Paulo disse, num momento, aliás, Atos capítulo 20, verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, diga cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Isso é coisa boa ou ruim? É doido. Cadeias e tribulações. Ô Paulo que conhecia alguma cadeia, viu? E ele diz: porém, verso 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho de Deus. Eu não sei como vocês conseguiram ficar tão quietos, mas eu queria que você abraçasse a sua Bíblia aí e lesse aqui. Abraça a sua Bíblia e tome essas palavras para a sua vida. Diga: Senhor, me ajuda a falar e a viver o que Paulo falou e viveu nessa palavra. Diga: Senhor, eu também em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando a nossa vida vale muito, a gente deixa Deus em segundo plano. As coisas de Deus em segundo plano. Mas Paulo tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. O propósito de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus estava em primeiro plano. Ele disse: a minha vida não é o mais importante. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa, falando sobre isso e falando aos nossos corações. De fato, nós precisamos reavivar esse amor, avivar esse coração. Porque quando a gente deixa Deus em segundo e terceiro lugar, as coisas de Deus, porque eu tenho que isso, eu tenho aquilo, e damos muitas desculpas, mas não fazemos nada, essa palavra não é verdade na nossa vida. Poderia escrever em verso: eu considero a minha vida tão importante para mim mesmo, que a questão do ministério, a carreira ministerial, isso não é o prioritário. O que eu quero é completar o meu projeto. Algumas pessoas colocaram a sua vida
tão na frente, tão mais importantes do que as coisas de Deus, que conquistaram muito nessa terra, mas não conquistaram nada no céu. Vão chegar no céu de mãos vazias. E como vai ficar isso diante de Deus? Eu quero que todos vocês prosperem, e vocês são testemunhas disso. Eu oro para Deus abençoar a nossa igreja, o nosso povo. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós vamos ter aqui nessa igreja muitos empresários, líderes de célula. Empresários que amam Jesus mais do que amam o dinheiro. Empresários que não ficam quebrando o casamento toda hora porque vive tão somente por emprego, para a sua empresa, que já não tem mais valor, a família não vale nada para eles. Quanta gente aí no mundo ganhou tanto dinheiro, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a fé. Então, por favor, alinhe seu coração com a chamada. Apóstolo, eu quero que eu seja igual o senhor, pastor? Eu tenho que cuidar da minha vida. Você está enganado. Você devia ler Efésios capítulo 4 e agradecer a Deus pelo que eu estou fazendo aqui agora. Porque a Bíblia diz que Jesus colocou na igreja primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabe para quê? Efésios 4, verso 12 diz: para aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o seu ministério, para edificar o corpo de Cristo. Então eu quero dizer para você que você tem um chamado a cumprir nessa terra. E louvado seja Deus, se nós estamos aqui te ajudando, te empurrando para o propósito. Nós vamos chegar no céu com a mão cheia. Quem entendeu e pode dar glória a Deus. Cheio de almas. Muitos aqui vão estar muito bem nessa terra, mas vamos estar na santidade, adorando, servindo o propósito de Deus. Eu falei para um casal essa semana: minha irmã, vocês têm um sorriso tão bonito, vocês são tão legal. Eu quero ver vocês lá na frente me ajudando a receber o povo lá. Que não fique só o Márcio, a Ana e mais alguns irmãos, mas que eles tenham um sério problema ali de administrar o povo, de tanta gente que vai ter para servir ali. Que a gente seja servo. Cumprir o chamado não é só pregar, mas até mesmo aquele que coloca um copo com água aqui deve colocá-lo com temor, com amor, em honra. Vou colocar água lá para o apóstolo, para o pastor que está lá, para a pastora. Não, tem que ter coração, tem que ter amor. Servir ali fora, ajudando a cuidar dos carros, cada um servindo. E não é só cuidador de carro, mas um evangelista na rua enquanto cuida de carro. Um evangelista que recebe as pessoas e já com um toque de uma mão abençoada, ungida, um sorriso cheio do Espírito Santo, já ganha alma para Jesus. O cara fala assim: pelo amor de Deus, nunca mais quer deixar vir nessa igreja, só para ver esse sorriso desse irmão, dessa irmã que me cumprimentou ali. Alguém que mesmo não estando no tempo integral, está na empresa, sabe que é cristão, que é filho de Deus, é servo de Deus, e está testemunhando de Cristo lá, com a maneira como vive, como trabalha. Falando de Jesus com a própria vida e também falando com os lábios, anunciando a Cristo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, a tempo e fora de tempo. Chamado não é só no templo, mas quando você vai para a célula, você está cumprindo o chamado de se unir com seus irmãos, de edificar uns aos outros, de congregar, de estar juntos, de estar ali participando. É uma forma de anúncio do evangelho. Quando vem para o culto, quando você compra, quando você negocia e age com o caráter de Cristo em honestidade, se alguém lhe dá um troco errado, você devolve. Em todo tempo, em todo lugar, vivendo como alguém que sabe quem é e sabe que tudo que a gente faz tem um peso nessa terra. Alguém trabalhava no mercado da cidade aqui. A esposa vinha na igreja e eu entrava no mercado para fazer compras, e essa pessoa ficava na câmera me vigiando. Deixa eu ver se ele é homem de Deus mesmo.
Eu entrava num corredor e estava lá com a câmera. E por tempo ficou assim, me observando no supermercado. E hoje está aqui na igreja, servindo a Jesus. De vez em quando está nos cultos aqui. Deus já está trazendo. Eu de vez em quando sou surpreendido nesses lugares aí. Em shopping, mercado. Apóstolo, pastor Raimundo, o senhor é pastor lá da Igreja Aliança, né? Eu falei, sou. O senhor me conhece? Não. Não conheço, não. É que eu fui lá na igreja. Oh, que bom. É que me convidaram. Eu fui lá, assisti um culto lá, você estava pregando. Eu falei, que bom, Deus abençoe. Volta lá, minha filha, vamos estar juntos. Meu Deus, quanto eu sou surpreendido por aí. É gente buzinando na rua. Aqui no bairro, então, no mercado onde eu vou, lá no Jacomar, meu Deus do céu. Só o pastor lá da igreja, né? Eu fui lá, o irmão me convidou aqui, eu fui lá. Estava gostoso, gostou do culto? Tá bom. Que possamos ser um testemunho para essa terra. Diga comigo, meu chamado vai muito além do trabalho na igreja local. Amém? Eu vejo pessoas servindo aqui. E eu quero abençoar a sua vida, agradecer a Deus por você que está servindo. Amém? Deixa eu fechar essa mensagem, porque o negócio é muito bom. E Paulo vai dizer para Timóteo, então, no verso 9, para a gente resumir um pouquinho aqui. Veja lá o versículo 9. Diga, Jesus, mais forte um pouquinho, você que não falou nada. Diga, Jesus me salvou e me chamou. Diga comigo, salvação e chamado. Diga, salvação e chamado andam juntos. Isso mostra que Deus nos chamou com um propósito. Ele nos salvou com um propósito. Paulo está dizendo a Timóteo, esse Deus nos salvou, Timóteo, e também nos chamou com uma santa vocação. Não foi segundo as nossas obras, foi conforme a própria determinação dele, graça dele, foi favor dele. E esse chamado é de tempos eternos. Eu quero te dizer que muito antes de você nascer, o Senhor já tinha te chamado. Ele já tinha lhe escolhido. Você pode dar um aplauso a Jesus por essa bênção? Meu Deus, mas antes de eu nascer, irmão. O diabo tentou matar alguns de nós. É que tem gente que Deus chama já na barriga. Deus disse para Jeremias, eu te chamei desde o ventre da sua mãe, rapaz. Eu te separei, eu te ungi como um profeta para as nações. O Senhor nos escolheu. Você já imaginou esse privilégio? Ele te chamou. Ele te salvou e te fez um chamado, uma santa vocação, um santo chamado. Não podemos trair o Senhor. E Paulo está aqui agora, preso por causa do chamado, na cadeia, encorajando o discípulo a manter vivo, a reavivar a chama, o dom, o chamado, a não se esquecer do chamado. E hoje eu estou aqui também, como Paulo, trazendo à sua memória isso. E para resumir, ele diz no verso 11, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo, Ele vai guardar a minha vida. Ele vai guardar tudo que eu confiei a Ele. Oh, meus irmãos. O verso 8 ele diz, não tenha vergonha desse Cristo. Paulo está preso, mas ele diz, eu não me envergonho. Eu não me envergonho de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16. Eu não me envergonho de testemunhar dele. Timóteo, não tenha vergonha de Jesus. Timóteo, não fique calado. Timóteo, não pare de pregar, ainda que digam que vão lhe matar, que vão lhe prender. Timóteo, não pare de anunciar a Cristo. Não se envergonhe do teu Cristo. E também não envergonha Ele. Porque alguns estão envergonhando o Evangelho.
Paulo disse em Romanos 1,16: pois eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê.